Toda vez a gente faz, iniciamos com a prece inicial e vamos pedir para a Roberta para fazer a prece inicial. Okay. Vamos todos fechar os nossos olhos, entrar em contato mais consciente e profundo com o nosso Mestre, nosso Irmão Maior, Jesus Cristo. E deixar nossa mente e o nosso coração em sintonia, conscientemente, nesse momento de prece, de conversa, de oração com Deus. Deus, energia divina e criadora desse imenso universo, Jesus Cristo, Mestre amado e querido, governador espiritual do nosso planeta Terra, espiritualidade amiga que nos assiste, trabalhadores da seara de Jesus. Neste momento estamos aqui reunidos, buscando através do Evangelho, buscando através dessa sintonia direto contigo, Jesus, melhorarmos o nosso espírito, melhorarmos o espírito milenar que habita em cada um de nós. Nesse instante, te pedimos ajuda, auxílio, orientação, clareza, para compreendermos e refletirmos o que for necessário para a nossa reforma íntima. Que cada um que esteja assistindo em seus lares, que cada habitante do nosso planeta Terra possa usufruir, Jesus Cristo, do Teu Evangelho, do Teu amor e da Tua misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Pois é, meus irmãos, abram aí o capítulo 5, como eu falei, item 27. Vamos começar. Deve-se-ar por termo as provas do próximo. Deve alguém por termo as provas do seu próximo, quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estás nessa terra de expiação, para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Já de início, nesse primeiro parágrafo, a gente pode analisar quando ele diz: será que a gente pode diminuir as provas do próximo? Quando possa, ou deve deixar com que fluam as provas, as dificuldades dos nossos companheiros, ao bel prazer da vida, das leis divinas. Será que nós, é um questionamento que a gente pode fazer nesse momento, para reflexionar. Será que nós devemos companheiros, juntamente com nossos companheiros, e sabendo que somos instrumentos de Deus aqui na Terra, deixar com que o outro sofra? Claro que não. A gente, Deus nos dá sempre a inspiração necessária para a gente ajudá-lo de alguma forma. Roberto, seja por uma oração, uma ajuda, um conselho, um abraço, um aconchego. E a gente saber que tem aquela pessoa ali que pode contar. Tudo a gente tem que analisar. E a questão das provas também, que a gente tem que ver aqui, Abraão? A questão de a gente estar pagando sempre a juros. Não é uma dificuldade tão grande que a gente não possa carregar. A gente tem que observar isso. São doses homeopáticas de sofrimento, mas nem por isso a gente deve estagnar, parar e não querer ajudar o outro. Não é isso? Como o próprio Jesus nos orientou,
O que me chama a atenção, assim, na pergunta e na reflexão é o seguinte, que a gente vai, quanto mais a gente vai estudando e vai vendo a doutrina espírita, vai vendo quanto nos esclarece em relação a vários pontos da vida, né? Não é algo que está fora, é o que está dentro no nosso dia a dia. E a gente for ver que a nossa passagem aqui na Terra, a nossa encarnação, ela tem o intuito de justamente de educação. Se a gente for pegar Allan Kardec, né, que foi discípulo de Pestalozzi, ou seja, 2 educadores que tiveram um trabalho na área da educação muito importante, muito intenso. E a doutrina veio justamente através de Allan Kardec, né, essa codificação. E a gente vai entendendo cada vez mais que nesse processo evolutivo é um processo de educação, ou seja, um processo de educação do espírito. Ele fala aqui sobre o sofrimento, mas por que a gente sofre? A gente sofre porque a gente é ignorante. Lá no próprio Livro dos Espíritos fala isso, né? Inclusive o próprio Jesus fala assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. De quê? Do sofrimento, das ilusões, de tudo que a gente passa que não é verdade. Então, nesse processo de despertar do espírito, o que me chama muita atenção é justamente isso. É um processo de educação constante. E na última colocação que ele bota, assim, em questão de juros da dívida, esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas. Às vezes, o pensamento de você, que ficou na cabeça da gente, que éramos pecadores, né, que pagávamos a dívida de Adão e Eva, né? A gente sempre nasceu pecador e tudo mais. Então, às vezes, isso traz um peso de uma culpa que também não ajuda no processo educativo, né, do espírito. Então, nessa história aqui dele se autoculpar-se e não conseguir aprender, e nem os outros ficarem apontando o dedo e culpando, né, que isso é algo que você precisa passar, e não fazer nada para ajudar. É como se a pessoa se fechasse, né? Naquela culpa, naquele dito pecado, que não pode, né, que não pode sair, tem que ficar ali sofrendo, que não tem alternativa, que esse sofrimento é eterno, né? Esse inferno não vai se acabar nunca, como muita gente diz, e a gente às vezes quer ajudar e não consegue, porque aquela pessoa está ali fixo naquele pensamento negativo. Quando algumas pessoas dizem assim, não, por que a gente, nas reflexões sobre reencarnação, por que a gente reencarna? Ah, não, é para pagar dívida. Para pagar. Não, nós reencarnamos para nos educarmos, para evoluir, para sermos felizes. É a única forma que a gente vai evoluir. Só que aí é a mesma coisa dizer o seguinte, eu gosto muito das comparações, quando a gente faz com criança e com escola, nesse processo de crescimento. Quando você vê que uma criança errou, você chama atenção, às vezes dá um castigo, né, e fala mais sério, conversa fortemente. Se aquela criança já aprendeu a necessidade de você reincidir para que ela fique sofrendo no castigo, ah não, você há 2 meses atrás, você fez uma coisa errada, ah não pai, mas já aprendi, mas você vai ficar de castigo de novo. Ou seja, a gente, nós que somos seres humanos, né, pais e mães, tudo mais, a gente não faz isso com os filhos, quando vê que aprende. Por que Deus, sendo a perfeição, todos os sentidos, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, distintamente, Ele iria nos fazer sofrer por algo que nós já tínhamos aprendido, né? Não, você aprendeu a lição, você não está fazendo mais. Esse é um ponto. E a partir dali você passar a construir em cima daquilo que você errou. Ah, errou, errei. Corrigiu, aprendeu. Agora o que é que você pode construir em cima desse erro, né? Você pode ajudar outras pessoas a não errarem mais. Você pode orientar, desenvolver livros, cartilhas, semáforos, sinais, que as pessoas também não caiam no mesmo erro que você caiu, né? Então eu acho que se a gente começar a pensar sempre nessa perspectiva, a gente tira um pouco dessa culpa que veio assim construída historicamente nas nossas costas. É isso aí. Yogananda, ele diz assim, Yogananda, um grande mestre do yoga, ele disse que os santos são os pecadores que não desistiram. E nos dá essa ideia de esforço, de continuidade. Errou, errei, o que é que eu aprendo com isso, para onde eu vou agora? Exatamente, é um modo de encarar o sofrimento que faz as almas mais nobres. Isso. Justamente. O aprendizado essencial da vida está aí.
Nem ficar na naquela auto-vitimização ou se revolta. culpando, nem ir para revolta, né? Chutar o balde, não quero. Ou seja, seguir um caminho do meio, né? Para realmente aproveitar e aprender. Tem toda aquela história, né? Da lei de causa e efeito, que também está aqui embutida, né? A questão das causas anteriores das aflições, né? Que foi visto anteriormente nesse capítulo. E está tudo aqui, né? Justamente. Tanto desta vida, que a gente também pode promover esse sofrimento, né? Tem causas atuais das aflições e as causas anteriores, que também está aqui embutido. Que aí é onde vem a consolação, porque se você olhar para o mundo de hoje e ver uma pessoa que nasceu rica, numa família, com tudo possível material e familiar, e ver o todas as outro... condições de ser feliz. Né? Você vê um noticiário, um bebê que nasceu, jogou no lixo, ou jogou... Aí você começa a pensar, por que isso acontece? Porque uns têm tanto, outros têm pouco. E aí justamente que essa lei, que é da natureza, que o Espiritismo ele traz de forma muito clara, né? Porque não é propriedade do Espiritismo, ela permeia o universo inteiro, né? Porque é uma lei de Deus. É uma lei de Deus. Então, nos mostra que toda ação tem uma consequência e que nós, de vida após vida, vamos aprender nesse processo. Então, não há algo que não como você que falou, não tem uma causa. É educativa. Né? Educativa. É a educação do espírito e uma causa. imortal. Justamente. Continua, Abraão? Continuo. Acho que está bem esclarecido esse primeiro parágrafo. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam o seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis que a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, onde entra a questão da culpa aí, né? Mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material e os meus conselhos poderão ajudá-los a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Olha que coisa linda. Que chamamento aí, né? Chamamento para a solidariedade. Pois é, eu relendo aqui Compaixão. a parte, eu justamente pensei nisso, porque se nós, nessa desculpa ou no desculpismo, não, é a justiça divina, vamos deixar que siga o seu curso. A gente vai entrar no egoísmo, no egocentrismo, né? Ou seja, você vai olhar só para si e é o problema do vizinho, é o problema dele, ele tá? resolva, né? E quantas vezes nós somos ajudados também pelos outros, até às vezes desconhecidos, que nos dão a mão, e como é bom receber esse auxílio. Importante que ele diz aqui que essa ajuda não é só material, mas ela também moral. Por exemplo, alguns dizem, vem com o grande ditado:
não vamos dar assistência material não, o pão, porque a gente precisa dar o esclarecimento, ensinar a pescar. Não dar o peixe não, ensinar a pescar. Mas o ser humano só tem capacidade de pescar se ele estiver com a sua cognição, se ele estiver com a sua capacidade de aprendizado, né? De estudo, de aprender alguma coisa, se a barriga não estiver com fome. Como é que você vai ter os nutrientes necessários para alimentar o seu cérebro, para você aprender alguma coisa? E também uma coisa não elimina a outra. Você pode dar o pão e também ensinar a pescar. Sim, né? Não precisa sim. nem ir para um extremo nem para o outro, porque as pessoas gostam de atitudes extremistas, né? E eu acho que isso nos chama muito ao caminho do meio. Até que ponto eu posso ajudar? Né? Até onde eu posso ajudar? A partir do momento que eu vejo a necessidade e me nego, tentando julgar, né? Como aqui fala, julgar, desde me negar até julgar. Será que essa pessoa não precisa passar por essa expiação? Não, mas isso foi alguma coisa que ela fez no passado e ela tem que pagar agora. Não cabe a mim julgar, né? Só a justiça divina mesmo. E se Deus é misericordioso e bom? E se Deus nos dá todas as oportunidades? Quem sou eu para ficar julgando se eu devo ou não? Se eu tenho a condição de ajudar, eu ajudo. Seja com a palavra, seja com consolo, seja com uma prece, né? O que estiver ao meu alcance. E o que ele diz aqui, eu conheço, por exemplo, os limites que Deus traçou Para essa pessoa. para os testes, Sim, as provas de cada um. E o tempo, né? Né? O tempo que aquela pessoa vai sofrer, ninguém sabe. Pois é. É a mesma coisa de você negar um doente e querer ficar bom. Um doente e buscar a cura. Então, não, você está doente, pode morrer de gripe, porque é a justiça divina. Pode morrer. Nós temos uma interação aqui. Tatiana. Tatiana, muito obrigada pela comunicação aqui. Ela diz o seguinte: como devemos proceder então com o fato de ajudar alguém? Dar abrigo a quem não tem? Estaremos mudando todas as provas que aquela pessoa deveria cumprir? É justamente o que a gente pode ajudar, eu acredito assim, né? Nós estamos aqui, né, encarnados, né, materialmente, né, e somos verdadeiramente instrumentos de Deus. Então, Deus, a espiritualidade, né, se utiliza da gente, da nossa inspiração, para a gente amenizar a dor dos nossos irmãos. Não quer dizer que se não quer nós dizer que eu vou eliminar a prova de Abraão. Eu vou ajudar Abraão. Ou vai fazer Abraão, por acabou. mim. Abraão agora Até virou, porque ninguém tem essa anjo, condição. não vai precisar mais sofrer. Só Deus. Não é bem assim, né? Ou você vai fazer por mim. Ou seja, é um momento que eu preciso de força para ter uma ação. E eu não tenho. Às vezes você me dá um colo, ou você me escuta. Aquilo já é suficiente para eu ganhar nova força, novo ânimo para seguir em frente. É isso aí. Né? Agora, cada um faz seu caminho. Não tem como você fazer o caminho do outro. Você pode dar a mão. Olha, eu te ajudo até aqui, até esse momento, sem medir muito mentalmente, mas sentindo até onde você pode. É claro que o nosso julgamento será muito falha ainda, até que ponto a gente vai, até que ponto não vai. Não tem como a gente levar o sofrimento dos outros nos nossos ombros. A gente só tem condições de suportar os nossos limites. Mas Deus, né, a espiritualidade nos dá recursos, como eu falei, né, inclusive contando com a ajuda da oração, que é a eficácia da prece, né, que muita gente não conhece, né, e que o Espiritismo nos mostra como nós podemos ajudar e devemos não rejeitar essa fonte que Deus nos dá para auxiliar os nossos irmãos. Nós devemos sempre orar por os nossos irmãos. Tanto para, como Abraão falou, né, para dar um novo vigor, revigorar a sua alma, para que as pessoas se sintam mais fortes para enfrentar as dificuldades que naturalmente chegarão, tanto para mim como para os nossos irmãos. Não tem como. E ao mesmo tempo está sendo prova também para mim. Porque se eu estou convivendo com pessoas que têm problemas assim que a gente nem imagina, o sofrimento, né? E eu estou ali, eu não estou ali por acaso. Não.
É um compromisso que eu É também... um compromisso. De alguma forma atrair. É a hora da gente começar a despertar. O Espírito Bernardino aqui, da codificação, nos dá um verdadeiro puxão de orelha. Porque a gente vê, né, a partir do livro Nosso Lar, lá em cima, como é a movimentação da sociedade. Como eles são abertos para... Uns ajudam os outros, né? O Espírito como Laura, no livro Nosso Lar, é de você emocionar. Ela recebe todos os irmãos que chegam ali, independente de se foi de sangue, né, que ela viveu, nem nada, ela recebe todos com a mesma, sem distinção. Condição, sem julgar. É um exemplo, né? E a gente, desde já, a gente tem que começar a praticar isso, de alguma forma. E aí, voltando a essa pergunta dela, deixa eu só ler de novo aqui, Tereza. Sim, se a gente só... Para falar da construção da casa. Como devemos proceder, então, com o fato de ajudar alguém? Dar abrigo a quem não tem? Estaremos mudando as provas que aquela pessoa deveria cumprir? Na verdade, é como a gente estava colocando. Não cabe em nenhum de nós mudar ou alterar a prova de ninguém, né? A gente precisa, dentro da nossa limitação, que ainda é grande, né? A gente não consegue enxergar, às vezes, nem a nossa própria prova, quanto mais a prova do outro. Mas a gente pode, sim, ajudar. Atenuar. Não pensa no abrigo, não. Pensa no lençolzinho, né? Ou então pensa em olhar no olho daquele irmão, chegar lá e fazer uma prece por ele. Ou dizer, meu irmão vai ali naquele centro, dizer, né? Receber um passo que vai lhe ajudar. Ou então vamos fazer uma feira, vamos fazer uma campanha para ajudar aquela pessoa. Então, assim, não tem que pensar se isso eu estou resolvendo o problema do mundo todo, né? Porque a assistência, é paliativo, não vai resolver o problema todo. Se a gente ficar refletindo demais, a gente se distancia do nosso coração e não age. Isso aí. Se a gente for ouvir a opinião de todo mundo, né, você não sai do canto. Principalmente na hora de ajudar, aparecem muitas pessoas dizendo, não, aquela pessoa não precisa não. Tem condições, é rica, não tem... Para que aconselhar o quê? Né? Tem uma multidão de pessoas para dizer que você não faça. Mas você, dentro de você faz uma prece, né? Pede a Deus inspiração e diz... E pergunta para ele o que quer, Senhor, que eu te faça. Me mostra que formas eu posso, né? Que formas eu posso ajudar. Na pergunta dela, a gente lembra também da questão do próprio livre-arbítrio. Então, você tem o livre-arbítrio para fazer suas escolhas também. Preferível você usar o seu livre-arbítrio para fazer escolhas que possam ajudar alguém ou minimizar o sofrimento, do que você usar o seu livre-arbítrio para ser indiferente ao sofrimento do outro. E a gente sabe que as pessoas que são indiferentes ao sofrimento do outro, possa ser em casa, principalmente em casa, ou próximo, não é muito longe, não é lá no Afeganistão, não, é aqui mesmo, na cidade, é aqui nessa sala, né? As pessoas que são indiferentes, elas geralmente vão cair em processos psicológicos, processos emocionais, até mentais, de baixa vibração. Porque a gente sabe, hoje em dia, cada vez mais, por exemplo, uma pesquisa que foi feita recentemente nos Estados Unidos. Recentemente não, tem mais de 2 anos. Eles pegaram e fizeram testes no cérebro para ver pessoas que mentiam e pessoas que estavam dizendo a verdade. Né? Aqueles testes de detecção de mentira. Mas estavam mapeando o cérebro. E aí eles foram ver que, para dizer uma mentira, o cérebro movimentava uma quantidade tão grande diárias, gastava uma quantidade de energia 3, 4, 5 vezes maior do que quem dizia a verdade. Isso, a gente for interpretar da forma que eu vou fazer agora, nos dá uma percepção de que o próprio nosso organismo foi feito para dizer a verdade. Ou seja, nós somos feitos para andar de acordo com as leis. Quando a gente age longe da lei, a gente sofre. A gente gasta energia gigantesca para fazer o que é errado, para mentir, e assim vai. Então, por isso que as leis da natureza, elas são perfeitas. E quando Jesus disse, repetindo o que eu falei no começo, conhecereis a verdade e ela vos libertará, não é só uma verdade textual, não é conceitual, é uma verdade do próprio espírito, que vai desde o físico ao campo emocional, o campo mental e espiritual, o ser integral. Ou seja, não há uma separatividade
entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu ajo. Como há muito isso hoje no mundo, é o sofrimento. E às vezes até a educação hoje dos nossos filhos, a gente vai ver que não funciona mais. Você dizer assim, olha, faça isso. Aí ele vai dizer, mas você não faz. Não beba, você então, não bebe. Por quê? A gente tem que educar pelo exemplo, senão... Pois é, então, quando ela pergunta aí sobre agir, eu acho justamente que a gente, como Jesus falou assim, quando eu tive fome, me deste de comer. Quando me desse sede, me deste de beber. Quando tive frio, me agasalar. Né? Então, é esse processo da gente fazer o que está ao nosso alcance. E diz assim, ajudá-lo a vencer a prova. Não está dizendo que vai tirar a prova de ninguém, até porque nós não temos essa suavizar, né? Suavizar, atenuar. Né? E interessante quando ele coloca aqui, né? Vejamos que meios o Pai Misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então, que a gente fique atento, né? Isso, se a gente está ali na nossa frente com a oportunidade de ajudar, não é à toa. É porque a gente também precisa exercer. A gente também precisa fazer alguma coisa, mobilizar as nossas energias, né? Isso. Eu lembrei de uma coisa aqui, tem tempo? Diga. Quando as pessoas, hoje em dia é muito característica assim, os consultórios ou públicos ou privados de medicina são superlotados. Os atendimentos são fast, né? São extremamente rápidos, 10, 15 minutos. E às vezes o médico não olha nem para sabe nem qual é a sua fisionomia. E aí as pessoas, o que a gente mais escuta é reclamação. Por quê? Ele nem olha para minha cara, diz, você tem o quê? Porque a pessoa não vai só em busca de uma droga, de um remédio, de algo para curar momentaneamente. Ele quer ser olhado, ele quer atenção. Ele quer atenção, ele quer que a pessoa se coloque no lugar dele, tenha sensibilidade, acolha. Quando a gente está sofrendo, a gente não quer que o outro venha e acolha, né? Não, vem cá, o que é? Às vezes o filho, por exemplo, machuca um dedo, estava machucado. Aí às vezes você pega ali, abraça, dá um bocado de beijo, daqui a pouco correu, passou. Ou seja, aquele ali foi um pontozinho para chamar para algo mais completo, né? Então já... É verdade. Vamos lá. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, responde a questão da menina, né? Justamente, responde muito bem. Então, se está eu acho muito interessante quando ele diz assim, que a gente nunca se considere instrumento de tortura, né? De continuar apertando, não, deixa, ele precisa sofrer mesmo para aprender, né? Inclusive até na própria psicologia está se discutindo muito isso. Muitos pais querendo que os filhos sofram, claro que às vezes, naturalmente, existe uma dor natural que a gente vai sofrer, vai se frustrar. Mas muita gente colocando as crianças já à prova de sofrimento, já para se preparar lá na frente. Quando chegar lá na frente, já não vai ter mais nem condição psíquica de enfrentar uma dor, de tão fragilizado que vai estar. Então, assim, nós realmente, enquanto seres humanos aqui na Terra, não podemos nos considerar de forma alguma instrumentos de tortura, né? E, assim, a gente deve se revoltar mesmo com isso. Deve trazer no nosso coração, principalmente nós que somos espíritas, que estamos aqui tendo a oportunidade do esclarecimento pela doutrina espírita, de enxergar além,
né? É por Ver que aqui é só uma partezinha da nossa só um vida, pontinho. que o nosso espírito ele E o chamamento aqui para os espíritos: deve o espírito Isso. estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. que faça o que ele fizer. Tá bom, quer ajudar é não, é só- livre-arbítrio, ajuda não tem Não problema é só não. na casa espírita, Agora, todos os dias das nossas vidas, Importante a todos gente os momentos. não se colocar também essa questão de você ter que fazer atos de heroísmo. Não É é isso, diferente. são pequenos detalhes, né? Às vezes a paciência que a sua acabou em 10 minutos, você vai É em casa durar mesmo. 30, Respira fundo. respira fundo, entendeu? É no nosso lar, vamos pensar no nosso lar, né? No nosso ambiente doméstico, né? É ajudar aquele quando ele está cansado, é ter paciência quando o outro está mais irritado, é respirar fundo, é dar um bom dia verdadeiro quando vê que o outro acordou mais triste, né? É desejar, Prestar atenção, fazer uma né? prece por aquele, né? Aquele familiar que você viu que naquele dia não está muito bem, tá? Se não dá para chegar perto, pelo menos faz uma prece. Então, é um abraço, é o carinho. E a gente percebe, Roberta, que tudo vai passando, né? É. Os nossos sentimentos ruins ou bons. Isso. Né? E porque essa questão de não precisar desses atos de heroísmo é o que Kardec nos coloca muito bem o que é, já que aqui toca sobre o espírita, o que é o verdadeiro espírita. Ele coloca que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as más inclinações. Então, se o espírito é aquele que se esforça a domar as más inclinações, ele é uma pessoa que ainda vai ter muitas más inclinações, vai ser testado e às vezes vai se cansar As várias vezes provas por estão dia, porque ele é testado como todo mundo, mas ele se esforça. Não quer dizer que ele vai conseguir, e tem até a passagem que ele bota assim: o espiritismo não busca santos, busca homens de bem. Né? Então não é a perfeição, É se esforçar, para trabalhar. Para ser homem de bem. O que Sócrates diz também é assim, que uma vez um discípulo de Sócrates chegou para perguntar a Sócrates como é que se chegava à virtude, a ser uma pessoa virtuosa. E Sócrates diz que para se chegar à virtude, chega-se através do hábito, ou seja, aquele hábito constante. Para ilustrar, tem uma história interessante, diz que lá na Índia tem muitos ashrams, né? Que são as escolas de yoga, são os retiros em que as pessoas aprendem não só o yoga físico, mas o espiritual principalmente. Aí diz que o mestre, o chefe desse ashram, ia sair por um ano e disse que depois de um ano, quando ele voltasse, ele ia escolher o novo chefe do ashram para estar junto com ele chefiando. E ele saiu. Aí 2 meses depois que ele saiu, 30 que estavam lá saíram do ashram. Depois de 4 meses saíram mais 15. Depois de 6 meses saíram mais 10. Depois de 10 meses saíram mais uns 20. Aí quando chegou um ano, aí o mestre voltou para o ashram e só tinha um. Só tinha aquele um lá. Ele disse: pronto, você vai ser o mestre junto comigo. E o trabalho deles não era só no espaço, no recinto, era na comunidade, né? E aí ele começou a agir como mestre, saindo na comunidade para conversar com as pessoas, para ensinar as técnicas, para espiritualidade. E aí começou a encontrar aqueles que desertaram, aqueles que saíram do ashram. E muitos ficavam assim: como é que você conseguiu chegar nesse estado tão iluminado de ser um mestre e tudo mais? E ele dizia simplesmente assim: eu só permaneci. Eu só fiquei até o fim. Ou seja, enquanto os outros desistiram, ele perseverou. Ele ficou até o fim para chegar naquele estágio. Não foi uma mágica. Né? Foi um esforço diário para chegar até quando o mestre voltasse. E aí, assim, respondendo bem a pergunta, né, se a gente deve pôr termo, e aí, assim, ele fala, né, pode, portanto, sem receio, ou seja, não tenha medo de ajudar, não ficar no julgamento, não ficar achando, mas se eu ajudar, eu estou diminuindo a prova. Tem que agir. Se está ao seu alcance, haja. Se o seu coração sentiu que você pode ajudar aquela pessoa, ajude, né? Que só cabe a Deus realmente ver se está na hora de findar aquela prova ou não. E não espere gratidão, não. Porque... Não, é ajudar mesmo e você não está ali por acaso. Não. Lembrar sempre disso. Não. O chamamento aqui é ajudai-vos sempre.
Então, vamos aqui para outro parágrafo. Desculpa. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação. Por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, eu lembrei de uma coisa agora, porque aqui é a expressão do amor. E Jesus, ele disse assim, como é que se reconheceria, né, os seus discípulos, né, os seus seguidores? Meus discípulos, seguidores serão reconhecidos por quê? Por muitos se Por muitos se amarem. Então, é uma reflexão até para todos, né? Espíritas, budistas, católicos, protestantes, a toda a humanidade, enfim, o quanto às vezes nós, nesses mundos fechados de conceitos, né, de ações, nós priorizamos isso e deixamos do toque, do carinho, do olhar. E às vezes, em vez de você querer doutrinar alguém, convencer, mas escutar o que ela tem para dizer, né? Dar uma palavra de conforto, independente às vezes do que você acredita. Então, esse amor que Jesus veio ensinar, tudo que ele veio ensinar foi amor, né? Esse amor, será que nós estamos, em que ponto cada um, aí é uma autoavaliação, em que ponto cada um está nesse amor? Como você falou no início, na educação, a educação do amor. Como é que a gente vai começar a trabalhar esse sentimento de amor? Porque para a gente chegar no amor que Jesus sente por nós, a gente sabe que está muito longe. Uhum. Mas tem pequenos detalhes da nossa vida, né? Pequenos sentimentos que a gente pode ter, simpatia, né? Uhum. Simpatia é quase amor. Uhum. Né? Se aproxima. Se a gente não gosta, assim, não topa com a cara daquele cidadão, né? A gente tem, oh meu Deus, né? A gente faz uma prece, a gente pede né, força para a gente entender, para a gente aprender a gostar. E já aconteceu comigo, de eu assim, antipatizar determinada pessoa, e eu orei, meu Deus, não pode, não tem motivo, tal. Aí depois de muito, aquela pessoa me surpreendeu, eu me emocionei, meu Deus, como é que podia ter passado na minha cabeça esses sentimentos de antipatia por essa pessoa? A criatura é tão boa, eu já me surpreendi muitas vezes com isso. Então a gente tem que trabalhar, né? E não se afastar, a gente tem que enfrentar essas nossas antipatias, essas nossas faltas de amor, de trabalhar, de se educar no amor, que a gente precisa muito, né? Muito. E é esse amor verdadeiro, né? Que é um amor sublime, é o amor... Sublime, né? Não é o amor paixão, não é o amor posse, não é o amor apego, não. É um amor realmente o amor divino, né? O amor da fraternidade. Da fraternidade, exatamente. Então esse amor é o que nos faz nos colocar no lugar do outro e pensar... O que é que eu posso fazer para ajudar? Se fosse eu nessa situação, como é que eu gostaria de ser ajudado? Né? É esse amor que traz realmente a caridade em ação. Os outros aquilo que eu não quero. Então, se fosse eu que estivesse passando por uma prova e expiação, né? Será que eu gostaria de ser ajudado? Né? Me colocar no lugar do outro. E aí, quando a gente cria essa empatia, a gente sente a dor do outro, com certeza a gente encontra uma forma de ajudar. E com certeza nós estamos fazendo o que é realmente correto. Trabalhar com paixão. Isso. Sentir a dor do outro. Isso. Então, né? Justamente. Nós somos ainda muito assim, frios, né, com relação aos nossos vizinhos, aos nossos companheiros em geral. A gente nunca para perguntar se nossos companheiros estão bem, né, nossos amigos que a gente cruza, né? A gente fala dentro do centro espírita mesmo, mas a gente nem imagina, né, o sofrimento que aquelas pessoas estão passando, né? Nem sonha. E muitas vezes um sorriso, como você falou, um abraço, né? Com uma conversa, né? Dar
né? Hoje em dia, nesse tempo tão corrido que a gente tem, parar para ouvir alguém, né? A pessoa quer só conversar um pouco, desabafar um pouco. Já é uma ajuda imensa. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, né, Abraão? Eu estou até pensando aqui assim. Atenção, pense bastante. Na passagem que Jesus fala assim, do mandamento, né? Vos dou, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e até o próximo como a ti mesmo. Se a gente passa, às vezes não é real você querer amar o outro se você não se ama. O amor não é o amor narcisista do eu sou tu, não. É o amor real. Então, se você não olha para a dor que você tem, todos nós temos sofrimentos durante a vida, em família, em sociedade, tudo. Se você não olha para as suas dificuldades com carinho, com amor, para tentar superá-las, entendê-las e crescer, a gente não consegue também olhar para a do outro. Porque a do outro muitas vezes vai despertar a nossa. E como a gente vai ficar desconcertado porque a gente não sabe lidar nem com a da gente não tem como tentar ajudar o outro. Se nega também a olhar do outro. Ou não quero ver, não, já tenho tanto problema. É uma frase típica. Então, então esse autotrabalho, e aí é onde entra a reforma íntima. Entra o autoconhecimento, o cuidar-se de si de forma verdadeira. Que é justamente esse olhar com carinho para você mesmo. Você tem se cuidado bem no que você se alimenta, para não ficar com taxa de colesterol, com diabetes. Você tem se exercitado, tem cuidado de si nesse ponto, não é do ponto de ficar bonito padrão FIFA da beleza estabelecida no mundo, não. As emoções. Está trabalhando as suas emoções, as suas relações, a sua mente também, os pensamentos. E aí quando você vai trabalhando, o primeiro laboratório é onde? Casa. A nossa casa. E aí, depois o nosso lar. Como é que você está acolhendo os filhos, o marido, a esposa, naquela dificuldade ali? Aqueles tão próximos, que você sabe que tem ligação muito profunda, até consanguínea. De mim são os meus familiares. Estão ali. Então, até que ponto você senta, durante a semana, você diz pelo menos um eu te amo para um filho, ou para a esposa, né, ou para o marido. Você disse uma vez na semana, ou só desde o aniversário, ou só desde o dia dos pais, o dia das mães, não é? Então eu acho que esse processo aqui de por termos para longe do próximo, a gente precisa começar a fazer esse processo conosco, e enquanto o processo vai acontecer, e vai acontecer por encarnações e encarnações, começar a se observar, é uma via de mão dupla. A gente vai se trabalhando, vai entendendo que o outro também pode ter a mesma coisa que você. E sempre tem. E tem, né? E às vezes pela vibração, a gente entende de energia, de vibração. Sabe que quem chega perto da gente, às vezes, é pela mesma vibração. Se você catucar direitinho, se for atrás, aí, eita, olha só, tem a mesma história com o que eu. Nós já estamos nas considerações finais. Você pode terminar e Roberta, se quiser falar alguma coisa? Pronto, então assim, para finalizar... A questão da sintonia, né? Ninguém se aproxima do por outro. Acaso. Por acaso. Sem estar na mesma vibração, na sintonia. E eu queria finalizar com essa lembrança agora de uma passagem do Evangelho também, que diz assim, que uma pessoa que tinha posses encontrou com um mendigo no meio da rua, o ajudou e tudo mais, e depois ele foi descobrir que foi um espírito muito querido em outra vida dele, ou seja, da família, sabe, né? Mas que tinha nascido em outra condição, como prova, e ele ali, se não tivesse ajudado, como é que ficaria a consciência dele depois? Né? Então é porque estava ligado já no passado. Não é à Mas toa. mesmo assim, a gente vai formando as novas ligações. Então eu queria finalizar justamente com isso, que a gente começar a pôr termo às nossas provas, às nossas dificuldades, e ajudando sem esforços heróicos externos, mas que é aquilo que você e Deus sabem que está acontecendo. Exatamente, tudo, a relação entre nós você e Deus. É íntima, né? Sempre você e Deus. Sempre entre nós e Deus. Então a gente só tem a agradecer, né, a presença de vocês dois aqui no Evangelho, e de nossos internautas, da nossa amiga Tatiana. Não foi, Tatiana? Muito obrigada pela interação junto conosco. Nós já estamos praticamente no final, então vamos fazer a nossa prece. Esse final, Abraão? Vamos. Termina.
Deus, Senhor da vida, Pai de infinito amor e misericórdia, nós sabemos, Senhor, cada vez mais, através da experiência, do conhecimento, da vivência, que és a fonte originária de todas as coisas que existem no universo, tudo que está de acordo com a Tua lei, todas as células, todos os átomos, toda a energia. E sabemos também que estás em todos os locais, desde até as nossas células, aos nossos pensamentos e sentimentos. Estás aqui agora, estás na corrente elétrica que circula na internet, que chega nas pessoas. Não há um lugar em todo o universo, em tudo que existe, que não tenha a Tua presença. Assim, Senhor, tendo essa percepção e essa consciência cada vez mais certa desta realidade, nós te pedimos que nos ajude cada vez mais a estar consciente de Ti conosco, a cada dia, a cada instante, e que possamos entrar cada vez mais em sintonia no recinto profundo da nossa alma, buscando forças, nutrindo da fonte inesgotável de energia do universo, as energias necessárias para que toda treva, toda escuridão da ignorância possa ser iluminada pela Tua luz, pelo Teu conhecimento, e que os nossos atos, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos sejam cada vez mais em harmonia com todas as leis do universo. Assim, Senhor, te pedimos que nos ajude a cada vez mais estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pois é,